Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 20 de julho de 2026. Boa noite, família messiânica. Boa noite a todos messiânicos, simpatizantes e as crianças também. Passaram um bom dia hoje? Encontraram o Komei-sama? E curtiram os amigos hoje? É muito bom, né? Cada dia, Mei-sama vem nos transmitindo seus ensinamentos. O GPS para encontrar o paraíso. E hoje, Mei-sama está falando sobre a força da natureza, terceira e última parte, né? Aqui ele faz alusão às espécies de radiações que a ciência vem descobrindo, né? Tanto os animais, os vegetais e também no ser humano, né? Então, ele fala que existe uma diferença, principalmente em relação ao ser humano, que ele até cita aqui o ditado antigo que fala: o ser humano é o mais elevado entre todas as criaturas. É uma fala antiga que todos conhecem. Mas aqui ele explica o porquê, né? Ele fala que o ser humano ele evolui espiritualmente constantemente, não é? E quanto mais elevado ele for, mais rarefeito se torna essa energia, essa radiação, que fica mais difícil dos equipamentos científicos detectarem, não é? Então, ele até esclarece que quanto mais elevado espiritualmente for, inclusive, além de ser mais rarefeito, né, também consegue ter força espiritual. Força espiritual esta que até, inclusive, facilita, né, a cura de doenças. Não é? Essa força é importante a gente buscar desenvolver no nosso dia a dia. E ele diz aqui também uma coisa que temos que estar atento, que apesar de a radiação emitida pelo corpo humano ser a mais forte, dependendo da pessoa, essa radiação apresenta uma enorme diferença que está além da imaginação. Então é importante estar atento a isso. Ou seja, de acordo com a nossa evolução espiritual, acredito que até mesmo a força do Jorei muda, não é? Então temos que estar atento para buscar sempre evoluir, como o Messama fala. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, buscar essa evolução, encontrar essa evolução para poder ter essa força espiritual, para ter um Jorei mais eficaz, não é? E temos aqui hoje também a experiência do Sandro Romão da Silva, Jorei Center Caxangá, Pernambuco. A experiência dele é muito forte, né? Ele veio com uma vida bem atribulada desde criança. Com crises alérgicas pelas vias orais, respiratórias, olhos, peles, garganta, né? E sempre agravadas por fumaça, por mofo, poeira, e exigia constante uso de medicamento, né? E mesmo na adolescência, ele desenvolveu ansiedade e depressão, que mesmo buscando, né, tratamentos, terapia, não obtinha grandes resultados. Hoje, ele é pedagogo, né, tradutor e intérprete de Libras, né? Mas, em 2019, ele teve um evento muito triste, ele perdeu a mãe dele. E logo depois veio a pandemia, 2020, quando ele teve dificuldades profissionais e, consequentemente, financeiras. Daí ele precisou até morar, né, em casa de parente, que aí aumentou a insegurança dele,
e a estabilidade emocional. Mas, em junho de 2023, em um momento assim de grande fragilidade, foi convidado a participar de uma reunião de família, um encontro de família, onde lá encontrou a Maria do Socorro, messiânica, né? Que dedicava nos sanguetos. Eu creio que está dedicando até hoje, né? E nesse momento ele lembrou que quando criança ele via muitas revistas que falavam sobre o arranjo da igreja messiânica, que ele fala aqui, sobre o arranjo floral, os sanguetos, da academia. Uma imagem que marcou ele profundamente. Sendo assim, ele logo aceitou a visitar a igreja. E achei interessante o que ele disse aqui. Ao chegar, recebi chorei. Fui tomado por uma forte emoção e senti um profundo renascimento interior. Olha só que coisa impressionante. O chorei que ele recebeu fez ele sentir um renascimento interior, atingiu profundamente o seu espírito. Aí ele começou a frequentar a igreja 3 vezes por semana e recebia 2 horas de jorei. Dedicava na limpeza, as práticas messiânicas, né? E aos poucos passou a perceber as mudanças de uma forma concreta, né? Ficou mais disposto, o vazio que sentia no seu interior estava sendo preenchido, né? Houve melhora na ansiedade e na depressão e uma significativa redução da alergia, gente. Olha só, algo que vinha acompanhando ele desde criança, né? Isso possibilitou que ele diminuísse a utilização de medicamentos, né? Deve ter dado uma alegria muito grande, né? Se libertar, uma sensação de se tornando livre. E diante dessas transformações, aí sim, em julho de 2023, ele recebeu o Oricário e continuou com as práticas messiânicas, frequentando a igreja, ministrando e recebendo jorei. Passou a dedicar nos sanguetos, não é? Então, que é também uma prática messiânica. E também dedicando como oficiante. Então a vida dele começou a ter outro ritmo, outra situação. E em 2024, exatamente em janeiro de 2024, ele suspendeu todas as medicações. Se tornou livre. Parabéns, Sandro. Coisa maravilhosa. Fantástico isso. E aí, ele fala aqui uma coisa que também é muito forte, que ele chegou à conclusão de que, com fortalecimento da fé, a vida material também se reorganizou. É isso mesmo, né? Conseguiu até mais um trabalho dentro da área dele, em julho de 2025. Ele deixou tão feliz, porque com isso ele conseguiu reorganizar sua vida material, sua parte financeira. E hoje ele está organizado financeiramente. E uma coisa que ele colocou aqui que eu acho muito forte: mora em um apartamento em melhores condições. Deixou de morar com os familiares, de favor, e passou a ter a sua vida, seu apartamento. Parabéns, viu? Muito, muito bom mesmo. Né? Com isso, a ansiedade e depressão estão controladas. Ele parou de tomar medicamentos. Mas quando acontece alguma coisa, ele fala aqui: eu consigo superá-las com jorei. Né? E aí, em 2026, abril deste ano, a sua filha Lorena também despertou para ingressar na fé. Isso é muito forte, gente. Com os milagres, as coisas vão acontecendo na nossa vida. E tudo é tudo de bom. As práticas messiânicas são a nossa força. Caminho para nos levar ao paraíso. Né? E essas experiências que a gente ouve todos os dias nos mostram concretamente como é que é. Ok?
Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao Sandro e desejar a todos uma boa noite de descanso. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.